Olá, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os alunos de pedagogia e todos os professores também. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que está sendo realizado pelos alunos do segundo período de Fundamentos de Antropologia, do curso de Pedagogia. Eu sou Amanda Santos Navas, sou aluna do quinto período, mas estou realizando essa matéria juntamente com os alunos do segundo. Eu fiquei com a temática LGBTQIPNA+, e o tema do meu podcast é Trajetória de Professores LGBT na Universidade, Vivência, Desafios e Experiências, né? No podcast de hoje, a gente vai abordar um tema um pouco mais de forma significativa, a trajetória dos professores LGBT na universidade, quais vivências, desafios e experiências que moldaram a jornada, não só também do ser docente, mas do discente também, como é que esses indivíduos, eles se relacionam, né, nesse âmbito acadêmico. E também como é que isso influencia as interações, né, dentro da universidade. Sendo assim, a temática de hoje ela vai buscar um pouco mais refletir acerca dos desafios e oportunidades para como a universidade ela pode se tornar um espaço inclusivo, né? E também para suportar todas essas barreiras desses indivíduos. E hoje a gente vai ter a participação de um convidado muito especial, que gentilmente aceitou nosso convite para participar desse podcast. O nome dele é Leandro Almeida. Peço gentilmente, Leandro, que você se apresente para os nossos ouvintes, né? Contando um pouco mais de quem você é, da sua trajetória, do que você está pesquisando também. Certo, obrigado, Amanda. Então, como você me apresentou, eu me chamo Leandro Almeida, eu sou formado em licenciatura em História pela UEMA-Sul aqui de Imperatriz. Eu venho me aventurando na minha vida acadêmica hoje já com 2 pós-graduações concluídas, sou especialista em gestão educacional e docência do ensino superior. Tenho também uma área de amor e prazer que eu pesquiso muito, que é tecnologia aplicada à educação. Hoje também sou mestrando do PPG-FAPRED, aí da Universidade Federal aqui do Centro de Imperatriz, e minha pesquisa se baseia dentro das perspectivas de vivências, das narrativas autobiográficas dos discentes, homens gays do curso de Pedagogia do Centro de Imperatriz, justamente no processo de inserção desses alunos dentro da faculdade, o processo de permanência deles pelas políticas públicas que envolvem não somente a faculdade, mas todos os outros requisitos educacionais que fazem com que esses alunos possam estar ali aprendendo e se formando dentro desse curso. E ele termina dentro do processo de adesão, que é o ser professor, que é justamente isso que você falou, a possibilidade de ser docente, seja no ensino básico ou ensino superior. Eu atuo hoje também dentro da área comercial de uma faculdade de Imperatriz aqui, daqui da cidade de Imperatriz, né? E tenho uma vivência docente muito voltada para a área de História, e dentro do ensino superior eu trago hoje as minhas vivências do mestrado. Ai, que legal, Leandro. Parabéns por tantas conclusões, né? Que interessante. Acho que traz até também um objetivo, né, para os nossos alunos, para os alunos da nossa turma. Então, como tu citou a tua pesquisa, né, sobre a inserção desses alunos gays na universidade, eu gostaria de ir um pouco mais direto ao ponto, né? Será que as universidades elas realmente estão preparadas ali como um espaço de inclusão, de conhecimento, de igualdade, quando se trata desse público? Olha, quando a gente olha para o curso de pedagogia de uma forma muito objetiva, a resposta a priori é não. Então, a minha pesquisa, ela partiu de uma hipótese muito primária, que é quando a gente olha os dados do censo educacional do ensino superior, porque a gente sempre fala do censo educacional, sempre olhando para o ensino básico, mas o ensino superior, ele também apresenta um relatório anual, registrado ali pelo MEC e disponibilizado pelo INEP, ali para que você possa ver e analisar os dados. Então, quando eu fui analisar esses dados, a primeira descoberta que eu fiz foi que o curso de pedagogia dos últimos 10 anos, ele está em primeiro lugar dentro da inserção de novos alunos do país, ou seja, ele é o maior curso que que integra as nossas faculdades em todo o país. Quando a gente vai olhar a questão do gênero dentro dessa questão, de homens e mulheres que se inserem dentro desse curso, 92% deles são mulheres. Para ser mais exato, 92,7%. E aí o restante são de homens. O primeiro ponto que a gente analisa quando a gente vê esse dado é que a gente tem aí uma binariedade em relação ao gênero, homem e mulher. A gente não tem a estratificação
de quem são esses homens, de quem são essas mulheres, de quem são esses sujeitos, de quem são essas sujeitas. Então, dentro desses homens, por exemplo, a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente vai analisar o todo, que a gente não sabe, por exemplo, quantos deles se identificam dentro de uma orientação sexual voltados para um homem gay, para um homem pansexual, para um homem transexual. A gente não sabe dentro desses dados quantos deles se inserem dentro desses dados. O que a gente tem hoje em mãos de dados? A gente tem um processo histórico começado desde o Império, onde as mulheres começam a se inserir dentro do magistério, principalmente pela migração de homens para cursos voltados à área da matemática, engenharia e medicina, e aí a gente passa ali pelo processo da década de 30 até a década de 60 de uma inserção muito mais forte ainda feminina. Então, dentro desse processo, onde é que eu quero chegar te dando todo esse contexto? É justamente que a gente não tem a estratificação dentro desses dados de quem são estes homens, se estes são homens héteros, se esses são homens gays, e por que isso é tão importante? Justamente porque você perguntou, como é que eu vou saber se a faculdade está preparada em receber todos esses tipos de sexualidade, tipos de gêneros e tipos de sujeitos e sujeitas dentro da faculdade se eu não sei quem eles são? Não podem se existir políticas públicas assertivas, sendo que eu não sei quem eles são. Então, o mais importante de quando eu comecei a fazer a minha pesquisa é justamente tentar descobrir, a partir dessas narrativas dos meus sujeitos, homens gays, necessariamente como a faculdade pode ajudá-los nesse processo. Justamente, e aí eu trago os meus autores, né, como por exemplo o Guarcira Lopes Louro, que traz um processo de discussão de gênero desde as escolas, que é invisibilizado no ensino básico, isso não se é discutido. Quando se chega à universidade, a gente também não tem esse processo discutido, principalmente em volta a quais são os tipos de assistências que esses homens às vezes precisam. E veja, eu aqui trago como sujeito principal o homem gay dentro da minha pesquisa, mas eu não necessariamente eu não invisibilizo o papel da mulher nesse sentido de adequação, de questão da educação, de inserção, de figura como professora, mas sim eu trago a perspectiva de que é preciso também olhar o curso não através do gênero massivo o qual ele é representado pelas pessoas, mas necessariamente o que ele pode oferecer para ampliar esse leque de possibilidades para outros sujeitos que gostariam de se inserir dentro do curso de pedagogia e não se inserem por vê-lo como um curso feminino. Então, entre a minha pesquisa, eu acabei de apresentar agora no terceiro colóquio feito pelo PPG FOPRED, justamente a pesquisa de um autor que é o John. Ele é um egresso do curso de pedagogia, onde ele fala, justamente na dissertação dele, ele traz essa questão de como as pessoas olhavam para ele como homem dentro do curso de pedagogia, associando justamente a sua sexualidade. Então, eles fazem essa associação muito massiva. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a faculdade ela não está pronta para receber os homens gays, por exemplo, dentro da faculdade do seu curso, porque eles não olham isso como políticas públicas, eles não têm esse olhar de quais são as vivências que esses homens passam, até mesmo pela permanência ou adesão desses homens à docência. Não sei se ficou claro para você. Ficou sim, muito obrigada. Eu acho que, trazendo assim, uma opinião minha, eu já vi alguns amigos também adentrando dentro do curso que são gays, né? E eu vejo realmente um grande desamparo deles dentro da universidade. E também por escolherem antes fazer pedagogia, por ser um curso muito feminino, né? Então, quando as pessoas olham para esses rapazes que decidem realizar isso, olham com um olhar, meu Deus, totalmente preconceituosos, né? Então, realmente, é algo muito triste. E realmente deveria haver mais políticas públicas para manter esses rapazes dentro da universidade. Quando a gente fala de políticas, acho que é importante falar, Amanda, que a gente não está falando de política de assistência financeira apenas, tá? Sim. A gente está falando de um processo de políticas públicas que permita esse discente em se descobrir dentro do processo de magistério. Então, por exemplo, a gente está falando do PIBID, a gente está falando da residência pedagógica, que são possibilidades que o estudante de pedagogia da universidade ele vai ter para descobrir a vivência da docência dentro das escolas. Quais são as possibilidades que ele tem de atuar nessas escolas, de quais os projetos que ele pode desenvolver. Até mesmo porque, se a gente não se atentar a isso, a minha pesquisa agora, ela já me traz um norte de que esse processo, por exemplo, de discriminação, ele começa até mesmo na família, que é quando a pessoa fala, vou cursar, quem não teve essa experiência de dizer, gente, vou ser professor. Aí a família diz assim, você quer mesmo ser professor? Tem certeza? Então, é o primeiro momento. E aí, quando você fala que você vai cursar pedagogia, aí você... Mas não é um curso de mulher?
E aí você faz essa associação. E aí quando você termina o curso, quando você tem essa sorte ali de terminar o curso, tem até uma pesquisa agora que eu trago ali de Minas Gerais que faz com, esqueci o nome agora da autora, posso te trazer depois, que os homens desistem justamente por esse fato. Primeiro, pelo fato de que eles fazem essa associação através da sexualidade do gênero. E o segundo é que eles não veem perspectivas econômicas. E o terceiro é que quando eles saem desse processo, que eles conseguem se formar, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho com tanta facilidade, justamente pelo preconceito que passa. Eu também estava debatendo com o pessoal do curso de jornalismo, né? Eu não me recordo o nome do professor agora, mas ele falou que muitas vezes as pessoas olhavam para ele quando ele falava que ia ser professor, né? Principalmente para a educação infantil, as pessoas olhavam com um olhar mais preconceituoso em relação que ele poderia talvez abusar de alguma daquelas crianças, como se uma pessoa que, eu sou, por exemplo, dando um exemplo para mim, né? Aí eu sou um homem gay e eu vou para a educação infantil só para fazer isso. Então, você percebe justamente esse olhar muitas vezes das pessoas. Sim, tem um trabalho, inclusive, da UFMA, do Gabriel Monteiro, uma dissertação maravilhosa, em que ele traz a perspectiva pós-formação para a inserção destes sujeitos dentro do mercado de trabalho. Eu recomendo essa leitura dessa dissertação porque ela é ótima e ela traz toda essa perspectiva da vivência pós-faculdade. E aí foi quando eu li o dele que eu percebi, olha, aqui tem uma lacuna. Eu posso pesquisar então a narrativa do homem que está se construindo enquanto docente. A gente tem um autor Novoa, que é um autor muito conhecido dentro da educação, que ele traz a perspectiva do ser docente, e aí ele traz esse processo, que é justamente que é dentro da faculdade, e a faculdade tem que refletir sobre isso, sobre criar métodos para que esses jovens se reconheçam dentro do curso, porque ninguém nasce docente. A gente se transforma enquanto docente, a gente vai se construindo. Então, por exemplo, quando eu passei no curso de História, que eu falei para minha mãe, eu liguei para ela e eu disse assim, mãe, passei no curso de História, estou em 12º lugar, de 40 vagas. E aí eu lembro que ela falou assim, parabéns, filho. Olha, eu tô ocupada aqui, mas depois a gente conversa. Ai, meu Deus. Eu terminei em 2020 o curso de História, 2019, perdão. E em 2020 eu ingressei no curso de Direito, qual eu tô formando ano que vem. E na hora que eu falei pra ela, mãe, passei no curso de Direito, ela falou, nossa, parabéns, vamos comemorar? Vamos fazer um almoço? Então, tipo, a reação, ela foi totalmente diferente. Realmente, eu acho que o ser docente ainda sofre bastante preconceito e eu acredito que vai continuar sofrendo por alguns anos. Eu acho que no cenário, talvez, político atual, isso pode haver algumas mudanças, né? Principalmente porque eu acredito que vai ter uma valorização maior do professor, né? Só que ainda, realmente, é uma coisa bastante enraizada, né? Pela sociedade, que ser professor não é legal, que você entrar em algum curso em que você vai ser docente não é legal. Então, a minha outra pergunta é como é que a universidade ela pode promover, né, e melhorar também a igualdade e a inclusão para esses professores, garantindo um espaço mais acolhedor. Porque eu acho que muitas vezes há um distanciamento muito grande entre aluno e a universidade, né? Muitos alunos eles se sentem muito assim dispersos, sabe? Como se não fossem acolhidos para aquele lugar. Como é que, talvez, na tua experiência, nas suas pesquisas, pode haver esse acolhimento? Olha, esse também, eu acabei de apresentar esse artigo, ele vai ser publicado, que esse perpassa por uma das minhas categorias de pesquisas, que é a adesão, né? O processo de adesão que eu falo dentro da docência é justamente quando este sujeito ele vai passando pelas fases da faculdade e ele vai se identificando com o curso ou com os processos de ensino. E aí, dentro da minha pesquisa, eu trouxe uma outra dissertação do PPG-FOPRED também, do egresso de pedagogia do curso da UFMA, onde ele traz a seguinte fala, eu até poderia pesquisar aqui, mas assim, ele basicamente fala que quando ele passou, ele veio de uma cidade pequena para Imperatriz e ele ainda não se reconhecia enquanto sujeito do curso de pedagogia. Mas foi a partir das experiências, dos congressos, foi a partir das vivências com seus pares, e aí eu reflito acerca de o quanto ele encontra a comunidade LGBT dentro do processo de ensino, dentro das discussões de gênero, dentro das discussões de sexualidade. É a partir do momento que eles inserem dentro do PIBID, que é uma política ali
importantíssima para quem puder participar, porque você vivencia a docência naquele momento, os projetos. É a partir desses momentos que a faculdade vai te oferecendo logo de início, é que é o primeiro momento que a gente pode utilizar dessas ferramentas para trazer esse aluno da vivência da faculdade. Te trago enquanto minha experiência. Quando eu entrei no curso de História, eu entrei no dia 6 de março. No dia 26 de março, então são 20 dias depois, eu estava dentro de um ônibus, viajando para um congresso em São Luís. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo no curso de História. O que eu queria era entrar no curso de História, e aí eu iria tentar mudar na UEMA, né, da de Imperatriz para Caxias, para o curso de Direito. Era a minha intenção. Mas, com esse congresso, eu descobri algo diferente. Algo aconteceu, assim como aconteceu com o John nessa dissertação que eu trouxe. E com o processo de ensino, eu fui me descobrindo professor. E fui me descobrindo que eu sempre quis ser professor. Isso só foi possível graças a essa vivência na faculdade que começou daí, de um congresso simples, mas que depois me trouxe muita perspectiva. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho, que é uma coisa que eu vivenciei muito dentro da minha faculdade, é a faculdade de possibilitar grupos de pesquisas que sejam acessíveis aos alunos. O que eu digo acessíveis? Eu trabalhei durante toda a minha primeira faculdade. Eu estagiei, depois eu fiquei carteira assinada durante toda a minha primeira faculdade. Mas existia um grupo de pesquisa que encontrava a gente virtualmente, que fazia a gente produzir trabalhos, artigos, que colocava a gente em contato com outros autores, que possibilitava a gente ter perspectivas profissionais futuras. Tudo isso me trazia uma sensação de pertencimento ao meu curso e de que eu seria um profissional qualificado para exercê-lo. Então esse foi o segundo passo. E veja, nesse segundo processo, eu não trouxe nenhuma questão financeira. Eu não trouxe nenhuma política, eu trouxe uma política de aproximação, de relacionamento, de vivência. Claro, o primeiro tem um sentido de incentivo financeiro, porque para você ir para um congresso não é fácil. Tem a inscrição do congresso, depois você tem um ônibus, você tem que gastar lá. Então, e aí existem os dois núcleos. E eu acho que a terceira questão que eu citaria, e aí eu trago das minhas pesquisas, seria você entender quais são os sujeitos do curso. Por que isso é tão importante? Enquanto professores, e você enquanto futura professora, você vai entender que dentro de uma sala de aula você vai precisar entender, por exemplo, de onde é que seu aluno vem. Seu aluno vem de um bairro perigoso, seu aluno vem de um bairro que talvez seja conhecido mais no centro da cidade, eles não vão ter a mesma experiência, eles não vão ter, lembrando aí de Paulo Freire, que a gente não trabalha com uma educação bancária, a gente trabalha com um aluno que ele já vem aí com uma educação, e isso ele trazendo ali para o ensino básico, mas a gente ali aplica ali para o ensino superior, todos os alunos vêm com sua bagagem. Então, se eu não sei identificar quais foram as lutas desses alunos, quais foram as narrativas, por que esse aluno escolheu esse curso, eu não vou saber qual é a melhor forma de colocá-lo, de inseri-lo dentro da vivência da faculdade. Então é preciso que se hajam pesquisas e políticas internas dentro da própria faculdade, para que eu possa melhorar o meu currículo, para que eu possa melhorar a minha abordagem enquanto educador. Entendi. Dentro das nossas aulas de antropologia, né, a gente fala muito sobre corpo biológico e corpo cultural, né? Então, depois da necessidade física, que realmente o nosso corpo pode apresentar. Eu acredito que dentro da universidade realmente é um momento ali crucial, né, para facilitar essa diversidade. Mas também, como é que atua a identidade de gênero e orientação sexual também, e também de outras pessoas que tu tem entrevistado dentro da tua pesquisa e dentro dos teus estudos, dentro do teu processo ali de discência, moldaram as suas interações, tanto com os colegas, com os alunos, né, porque tu falou muito sobre suas experiências, né, que inclusive é muito pautado dentro da universidade, né, que depois da parte teórica, realmente a gente tem que valorizar muitas das experiências que a gente tem nesses espaços. Então, eu gostaria também de entender um pouco mais do aspecto de vida, sabe? Como é que influenciou essa dinâmica profissional e também pessoal no contexto universitário. Tá, e aí as coisas vão se entrelaçando para mim nesse ponto. Só recorrendo aqui à fala que eu disse antes, duas falas antes, eu citei o autor Novoa, eu posso até, eu vou até pegar, eu acho bom citar para quem vai nos ouvir, poder pesquisar, porque é uma obra muito interessante e eu acho que as pessoas deveriam procurá-la, né, que é do Antônio Novoa. O livro é
profissão professor, e aí dentro tem um capítulo que é chamado O Passado e o Presente dos Professores. Acho importante entender, e aí eu me recorro a ele justamente para falar sobre essa construção enquanto professor, e que se entrelaça enquanto sujeito mesmo, enquanto eu me entendo enquanto pessoa. Então eu entro no curso de História, e aí recorro novamente à minha fala, com a perspectiva de não continuá-lo. E depois eu me descubro dentro dele, me descubro enquanto professor. E dentro desse processo, eu trago alguém que também faz parte da minha pesquisa hoje. O nosso mestrado, ele nos faz ter um produto, né? E o meu produto vai ser um documentário dessas minhas narrativas, desses meus sujeitos, em homenagem a uma professora. A professora Anice Rejane, que é uma professora que ela faleceu na época do Covid, e que é uma professora que me inspirou bastante, me inspirou muito desde o ensino médio, e que eu só soube da influência dela sobre mim a partir do momento que eu já estava no curso de História. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que trazer, enquanto eu falo de profissão docente. Porque essa professora é uma professora que me inspirou bastante, por isso eu trago ela enquanto homenageada. Porque é uma professora que ela transgredia aquilo que se era pedido a ela naquele momento, e por isso me fascinou. Em segundo momento, você me pergunta sobre as minhas vivências, enquanto processo de e que elas se entrelaçam muito enquanto acadêmica. Eu trabalho numa faculdade hoje, desde 2016, e aí eu fui crescendo profissionalmente dentro dessa faculdade. Eu vivo a faculdade, mas mais do que isso, e aí eu trago a questão dos corpos que você fala. Eu vivo a questão do gênero desde o meu ensino básico, desde o meu ensino fundamental, quando existia a separação das filas entre homens e mulheres, onde uma aula de educação física não poderia brincar de uma certa brincadeira porque ela era de homem, era de mulher e não de homem, e que é trazido também dentro do livro Corpo, Gênero e Sexualidade de Guarcira Lopes Louro, de 1998, e que se refletem muito dentro da academia. Então, quando eu entro na academia, é justamente para depois do meu processo enquanto docente, entender que eu queria ser docente, questionar sobre essas questões. Por que nunca foi me falado isso? Por que a gente nunca discutiu isso? E aí começa a se formar a minha identidade. Começa a se formar a minha identidade enquanto homem gay, dentro desse processo. E foi somente na faculdade que eu me entendi assim, até porque eu venho de um ambiente religioso, e já venho desse processo institucional da escola, que não me trazia essas discussões. Então, dentro de todo esse processo, a minha identidade vai se formar a partir da academia, nesse momento. E é por isso também que eu trago a autobiografia dentro da minha pesquisa. Porque enquanto eu entrevisto outro sujeito, eu estou me autoavaliando. Eu estou refletindo sobre as minhas próprias vivências. Acho que, não sei se eu deixei alguma pergunta. Deixou muito claro. Que bom, que lindo, na verdade, né? É muito bom. Eu acho que é até interessante você colocar isso como a sua autobiografia, né? Para a gente ter uma proximidade mais com você, né? Bastante legal. Então, agora eu queria pedir também algumas sugestões e dicas, né? Para estudantes que são LGBTQI e que também estão nesse processo, sabe? De descobrimento, de realmente expor a sua sexualidade, expor quem é de verdade, né? Que aspiram a trabalhar nesse ambiente universitário, como você. Olha, a primeira coisa uma pessoa LGBT, e aí eu uso dentro da minha pesquisa, eu acho que é importante quem tá me ouvindo entender que eu trago essa... Eu uso a sigla LGBTI+, né, propositalmente, e não por invisibilização das outras letras, mas por uma questão teórica e metodológica. Eu não utilizo do queer, porque dentro das minhas pesquisas, ela advém de um produto e de uma corrente americana, que faz muito sentido para eles, mas quando a gente traduz para o Brasil, a gente tem o que é bizarro, o que é estranho. É isso que significa queer quando a gente traz para o português. E aí eu não utilizo do que, eu utilizo muito de um referencial teórico da reunião que ocorreu em 2015, que trouxe aí as siglas de uma forma de uma forma organizada, de uma forma mais recente também. E aí eu trago com os intersexuais já abordando também as pessoas ali que se identificam com o gênero masculino e feminino, que é uma sigla que nasce ali em São Paulo e nasce com muita força e utilizada ali para a identificação desse público e o mais para os demais gêneros e sexualidades que a gente tem dentro desse corpo docente. Acho importante dizer isso, para que aí eu possa te dizer que todo sujeito ou sujeita LGBTI+, ela aprende muito cedo a mentir. Porque a gente necessariamente nasce em uma sociedade que já nos invisibiliza.
Então a gente aí tem vários autores dentro da minha pesquisa que trazem esse apontamento. E justamente quando eu te falo que não existe essas discussões enquanto crianças ou enquanto adolescentes. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nesse ponto, o que é que eu vou dizer para esse estudante ou essa estudante que ela ou ele está me ouvindo agora ou me vendo agora? Entenda que você teve um processo e que seu processo é muito necessário. Em que sentido? Você, nesse momento, está se autodescobrindo novamente. Você está se descobrindo enquanto sujeito que reflete, que pode discutir e pode se posicionar. Que até esse exato momento, antes de você se inserir na faculdade, você é muito ligado à sua família, aos seus pais. E muitos de nós passamos por medos e questões de será se a sociedade vai me aceitar ou se minha própria família vai aceitar. Quando nós entramos na faculdade, nós começamos a nos preparar para o mundo. E nós começamos neste momento, não mais mentir, nem para os outros, nem para nós mesmos. Nós começamos a nos posicionarmos enquanto pessoas, enquanto identidades, e dentro desse sentido, qual o conselho que eu dou para todos vocês? Achem uma rede de apoio. Achem uma rede de apoio que vocês possam ser vocês mesmos. E até você estar pronto de verdade e seguro com aquilo que você quer e da forma como você pode se autogerir enquanto vida, tá tudo bem você não estar pronto para o mundo. Mas que quando você estiver, saiba que existem pessoas que você vai encontrar pelo caminho, que vão te apoiar, e que mais importante do que tudo, se você conseguiu chegar até aqui, que é a faculdade que não é fácil, e passar por esse momento que não é fácil, você vai dar conta. Vai dar tudo certo. Entenda que os seus processos, eles acontecem devagar, e aí eu falo por mim. Eu venho de uma família que não tem grandes posses, mas hoje eu consigo dar apoio para minha família. Hoje eu tenho quase 2 graduações, tenho 2 pós-graduações, tenho um mestrado, e nós aprendemos, enquanto parte da comunidade LGBTI, eu entendo que nós aprendemos a ser fortes. Então, acho que seria esse o meu conselho, sabe? Vivencie tudo que você tem para vivenciar com uma rede de apoio clara, entenda quem são as pessoas próximas a você, e que com o passar do tempo você vai se descobrir enquanto uma pessoa muito forte. Porque você desde criança, e aí eu repito, nós aprendemos a mentir desde muito cedo, você desde criança aprendeu a se proteger sozinho. Então hoje o maior desafio enquanto comunidade LGBTI+, quando você cresce, é encontrar um grupo de apoio. Então acho que esse seria o meu conselho. Nossa, desculpa que eu alongo muito, eu faço muitas voltas. Maravilhoso. Mas é porque eu tento trazer toda uma vivência assim que eu já tive em tão pouco tempo, e aí eu tento trazer um contexto. Mas eu acredito que foi bastante necessário, eu acredito que também vai ser necessário para quem estiver ouvindo, porque a gente, na minha turma, né, digo pela minha turma, né, que há uma presença, assim, de alunos que também são, né, parte da comunidade LGBT. Eu também aprendi muita coisa hoje, da qual eu não tinha muita noção, né, porque eu, como hétero, eu posso dizer que falar sobre um tema assim, entrar num tema desse, é um pouco complicado, porque eu acho que gera também uma insegurança. E a matéria de antropologia, acho que ela foi me liberando desses medos de poder falar abertamente sobre isso também, né? E poder ter discussão com essas pessoas. Então, eu agradeço bastante a sua participação, eu acho que foi realmente bastante necessário, foi ali um exemplo de resistência e de força também, e eu acredito que vai realmente ser um exemplo para todos os alunos da nossa turma. Muito obrigada. Por nada, espero ter ajudado. Espero que essas pessoas que estejam me ouvindo, esses homens que estejam me ouvindo, a gente se encontra agora em 2024, porque eu chego aí para fazer a minha pesquisa com vocês, e espero que eu tenha ajudado um pouco, seja um pouco de referencial teórico, que eu gosto de citar sempre, um pouco das minhas vivências, um pouco daquilo que eu aprendi, e espero que com o que a gente tenha falado, utilizando aí da palavra que Nice Regiane sempre me trazia, tenhamos provocado. O mais importante de você, quando você não sabe, ou quando você quer saber alguma coisa, acho que o mais importante é provoque-se. Uma pergunta pode mudar tudo. Então, espero ter ajudado nesse sentido.
Ajudou sim, muito obrigada. Pessoal, a gente vai finalizar nosso podcast agora. Eu espero que todos tenham aprendido bastante com esse podcast de hoje.